Fechando a nossa semana, a leitura diária, hoje está em Atos 16, 30 e 31, quando diz que a salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Os períodos de avivamento espiritual, conforme revelado nas Escrituras e confirmado pela história da Igreja, evidenciam a atuação soberana de Deus na redenção do ser humano. Entre as marcas distintivas de um genuíno mover do Espírito Santo estão a conversão de pecadores e a transformação espiritual de famílias inteiras. Esse princípio pode ser observado tanto na narrativa bíblica quanto em acontecimentos históricos, como o avivamento da Rua Azusa, ocorrida no início do século XX. Os testemunhos desse despertamento revelam que a obra regeneradora do Espírito Santo frequentemente alcançava um membro da família e, por meio do seu testemunho, estendia seus efeitos ao restante do lar, cuja influência contribuiu significativamente para a expansão do movimento pentecostal. Um desses relatos, irmãos, descreve a conversão de uma mulher. Inicialmente frequentava as reuniões cristãs de maneira discreta. À medida que a graça de Deus operava em sua vida, sua transformação tornou-se tão evidente que despertou o interesse do seu esposo, levando-o a acompanhá-la em um culto. E naquele ambiente, permeado pela proclamação da palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo, ele também creu em Cristo. E toda a família experimentou a ação restauradora da obra de Deus. Tal narrativa explica o princípio de que a santificação prática do crente constitui um poderoso testemunho da eficácia do Evangelho, e o apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Outra característica fundamental dos períodos de avivamento consiste na intensa busca dos pecadores pela salvação. Quando Deus opera soberanamente, os corações são convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou isso em João 16, 8. E isso leva homens e mulheres a procurarem espontaneamente a verdade revelada. Durante o ministério terreno de Jesus, essa realidade tornou-se manifesta em diversas ocasiões. Quem lembra, ou quem esquece, né? O jovem rico buscou compreender o caminho da vida eterna, está escrito em Marcos 10, 17 e 22. Foi levado lá, né? As multidões que testemunharam a multiplicação dos pães reconheceram a autoridade do mestre. João 6. E Nicodemos, mestre em Israel, aproximou-se de Cristo, desejoso de compreender os segredos, o mistério do reino de Deus. João 3, 1 a 21. Então, meus queridos, esses episódios evidenciam que a iniciativa da salvação pertence unicamente a Deus, que atrai os pecadores por meio da eficácia de sua graça. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta outro notável exemplo desse princípio na evidência e numa experiência missionária de Paulo e Silas em Filipos, Atos 16, 24 a 34. Mesmo injustamente presos por causa da proclamação do Evangelho, permaneceram perseverantes em oração e louvor, demonstrando que a comunhão com Deus transcende as circunstâncias adversas. Em resposta, o Senhor interveio sobrenaturalmente, mediante um grande terremoto, abrindo as portas da prisão e rompendo as cadeias dos encarcerados. Esse acontecimento não apenas revelou o poder soberano de Deus sobre a criação, mas preparou o cenário para a manifestação de sua obra salvadora. Confrontado com a realidade da intervenção divina, o carcereiro, profundamente convencido de sua condição espiritual, dirigiu seus apóstolos com uma pergunta
que é uma síntese da necessidade universal da humanidade. Senhores, o que devo fazer para ser salvos? Atos 16:30, né? E a resposta enfática, apostólica, constitui uma das mais claras declarações da soteriologia das Escrituras, ou soteriológica, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Exegeticamente, esta promessa não estabelece uma salvação automática para todos os membros da família, mas afirma que a mesma fé salvadora oferecida ao carcereiro também seria proclamada aos de sua casa, os quais igualmente deveriam ouvir, crer e responder ao chamado do Evangelho. A sequência da narrativa confirma essa interpretação. Paulo e Silas anunciaram a palavra a todos os que estavam em sua residência, e cada um respondeu pessoalmente à mensagem, culminando assim no batismo daqueles que creram, quando encontramos no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 32 ao 34. A expressão utilizada por Lucas evidencia que a autoridade exercida pelo apóstolo não era inerente à sua pessoa, mas derivava exclusivamente da soberania e do poder de Cristo ressuscitado. Né? O nome de Jesus representa sua autoridade suprema sobre todas as potestades espirituais. Filipenses, Paulo disse isso no capítulo 2, versículo 9, versículo 11. Esta passagem demonstra que a fé em Cristo possui profundo impacto sobre o ambiente familiar. Quando o Evangelho transforma o coração de uma pessoa, sua influência alcança toda a estrutura do lar, produzindo assim mudanças espirituais, morais e relacionais. Embora a salvação permaneça uma experiência individual, seus efeitos manifestam-se coletivamente, tornando a família um espaço onde a graça de Deus é experimentada e testemunhada. Portanto, a narrativa bíblica reafirma que o poder salvador de Deus continua eficaz para regenerar o mais endurecido pecador e restaurar famílias inteiras. O Evangelho de Cristo permanece sendo o único meio de reconciliação entre Deus e os homens, e onde sua mensagem é recebida pela fé. Então, o Espírito Santo produz uma nova realidade marcada pela santificação, comunhão e esperança escatológica. Assim, lares outrora marcados pelo pecado tornam-se ambientes nos quais Cristo reina soberanamente, manifestando as riquezas de sua graça e a plenitude de sua salvação. Por isso, faz jus o que está escrito aqui na leitura diária que nós acabamos de ouvir, de estudar, da lição de número 4, a salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Já transformou a sua? Indique para outras pessoas para que elas também sejam alcançadas. Focado na EBD e amanhã na Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos e a paz do Senhor.